Rio de Janeiro vai virar um caos vascaíno, Lucas Pedrosa. O Rio e o Brasil. E o Brasil, é verdade. E o Brasil, porque assim, cara, eu acho que o seu discurso é perfeito, Fernanda. Cara, ninguém vive o futebol como a gente, mano. Ninguém vive o futebol como o carioca. E tem mais um detalhe. A gente não tem torcida única. Tem gente morrendo de inveja. Sabe por quê? Porque a gente é maneiro pra caramba. Que fora agora eu falei outra coisa. A gente se zoa. Eu acho que esse programa é meio que o retrato do torcedor carioca. A gente se zoa aqui, a gente faz as nossas brincadeiras um com o outro. Quando eu perco, galera vem, quero ver a Fernanda amanhã. Quando o Pedrosa perde, ganha. É a nossa resenha. Bateu 5 minutos, deu 2 palitos, a gente tá falando sério aqui de futebol. Sim. Entendeu? E aí eu vou elogiar o Arrascaeta, entendeu? A vida, o carioca é assim, a gente consegue torcer do lado de um cara que não é do nosso time e tá tudo bem. Faz parte da cultura. A cultura, tu vê, cara, dia de jogo, seja lá de qual time for, os bares estão abertos, as pessoas estão lotando os bares, as pessoas se encontram pra marcar um churrasco, pra ver jogo junto, e tá um zoando o outro, aí o porteiro te zoa, o cara da padaria te zoa. É bom demais. Ninguém vive o futebol carioca como o próprio carioca, assim. O futebol faz parte da nossa cultura, tá entranhado na nossa pele, e até quem não gosta de futebol, que tem muita gente que não gosta de futebol e vê o nosso programa, faz parte disso também. Mas enfim, o Vasco, cara, o Vasco tá vivendo um momento muito legal. Primeiramente, parabenizar o VT do Flávio Vinick, um baita de um VT, também com aquelas imagens ali fica fácil, né? Fica fácil. E a torcida tá animada, cara. Tá animada porque o time... Assim, hoje o Vasco tem um goleiro de nível de seleção brasileira, um lateral direito da seleção brasileira, uma dupla de zaga extremamente consistente, um cara que frequenta a seleção colombiana e outro que tem potencial para chegar numa seleção brasileira. O Lucas Piton é um bom lateral. Aí você olha um pouco mais à frente. O Barros é um jogador que chegou para mudar o panorama do Vasco, da base, o que deixa o vascaíno mais animado ainda. Tietê começou a acertar com ele, tá indo muito bem. Um jogador que, inclusive, tem esse histórico de trazer título. Eu já falei pra ele, Tchê. Ele tem. Olha aqui, se ele, por acaso, ele ganhar essa Copa... Gente, ele chegou no Palmeiras, tirou o Palmeiras de uma fila de mais de 20 anos, foi campeão. Ele chegou no Galo, tirou o Galo de uma fila de mais de 20 anos, foi campeão. Ele chegou no Botafogo, tirou o Botafogo de uma fila de mais de 20 anos, foi campeão. Se este homem ganhar esta Copa do Brasil, eu já chamo ele de Midas, né? Cara... Ele vai ser o Midas da história do futebol brasileiro. Porque é isso, É bizarro. Eu não acho que seja coincidência. Não, eu acho não que é. ele traz um espírito vencedor. Eu acho que ele traz um espírito de competitividade, de não sentir a camisa que tá jogando no sentido positivo, de, cara, eu tô no Vasco, irmão, eu sou jogador de time grande. Ele já deu declaração falando isso. Então eu acho que ele é muito importante pro elenco. Aí mais à frente, o Felipe Coutinho, uma joia da base, um garoto que viveu tudo que tinha que viver na Europa, jogou Copa do Mundo, volta e tá jogando muito bem. Verratti, artilheiro. Rayan, outro monstro, que tá jogando muito bem também. O Nuno Moreira, que foi o português que chegou agora. Aí chega o Carlos Andrés Gomes. Então assim, cara, o time do Vasco é bom. E isso é o que deixa o torcedor mais animado. Porque não é uma coisa por acaso. Como a gente trouxe aqui ontem, no ano passado o Vasco venceu 4 seguidas. Mas eram vitórias 4 seguidas que você olhava assim e falava... Ufa, Desespero. Desespero. Conseguimos vencer 4 seguidas e a gente não vai cair. Hoje o vascaíno não olha pra isso. Hoje o Vasco vence 4 seguidas e já tá pensando no ano que vem. Já tá pensando, caraca, será que no ano que vem a gente vai formar um time mais forte? Se ganhar, se não ganhar a Copa do Brasil, faz parte do futebol. Mas o fato é que o Vasco hoje tem um trabalho do departamento de futebol que é equilibrado. E é isso que deixa o torcedor vascaíno animado. Então assim, pro jogo contra o São Paulo domingo, cara, pode conseguir 5 vitórias seguidas. Isso é espetacular, cara. Tem gente até cortando o cabelo. Só essa coragem que impressionante. entrega pro torcedor, esse resgate da coragem. Olha, quando foi Copa do Brasil, Botafogo e Vasco, é claro que no Clássico Regional a gente tem uma questão aí da gente se sentir seguro, todos nós, né? Porque a gente acha que vai ganhar por ser um Clássico Regional. Mas tem a questão da prateleira. E aí a gente tá falando de 2 meses só, em que era um encontro do Botafogo e do Vasco, e que o Botafogo era o favorito. Sim. Pelo investimento que fez, pelo ano que vem, de 24, e o Vasco elimina o Botafogo na Copa do Brasil. Semana que vem, tem Botafogo e Vasco. Tem. E o Botafogo jogando em casa. A gente pode dizer que o Botafogo é o favorito? No momento que vive o Botafogo, no momento que vive o Vasco. Olha como é que o futebol muda, gente. Em 2 segundos. E Vene Casagrande, escuta essa aqui, 7 horas, tá? Esse é o tempo que a dupla de zaga do Vasco, Robert Renan e o Cuesta, está sem tomar gols. O último gol sofrido com essa dupla em campo foi justamente no clássico contra o Flamengo no dia 21. Que, aliás, peraí, ele já não tinha batido a cabeça e saiu? Ou já tinha tomado o gol?
Eu confesso que eu não lembro. Cara, entrou o Lucas Oliveira, entrou bem, inclusive, mas eu acho que o Flamengo já tinha feito gol. Já tinha feito gol. Já tinha Então feito é gol. realmente. Quase certeza. O Vene Casagrande é uma dupla que veio pra mudar, pra dar esse resgate, vou dizer melhor, pra mudar a prateleira do Vasco na temporada. Porque talvez se não fossem esses dois, a gente não ia estar falando dessa coragem e desses números tão incríveis do Vasco, não. Mudou de patamar o setor defensivo do Vasco da Gama, tanto é que a gente observa isso nos números. O Fernando Diniz conseguiu o tão sonhado equilíbrio. Ele faz muitos gols e toma poucos gols. Isso graças, obviamente, à qualidade desses dois atletas. E eu repito aqui, esses dois jogadores parece que eles jogam há muito tempo juntos. Mas só parece. Eles começaram a jogar juntos agora no Vasco da Gama. E por que se entenderam rapidamente? Pela qualidade técnica dos dois. E eles são dois bons zagueiros, só que cada um com a sua característica. O Robert Renan, por exemplo, ele tem uma saída de bola que o técnico Fernando Diniz adora. E o Carlos Cuesta, eu acho que ele é muito mais, assim, zagueiro, na palavra da essência. Aquele zagueiro trombador, zagueiro forte, viril. Então, assim, eu acho que os dois se encaixaram muito bem. E, obviamente, os números do Vasco da Gama mostram isso muito bem. Então, é para o torcedor vascaíno pensar alto. E esse sentimento de pensar grande era aquilo que a gente sempre pedia aqui para o torcedor vascaíno. Não pode mais aceitar qualquer coisa. É o Vasco. O Vasco é um clube enorme e tem que pensar grande mesmo. Ô, Pedrosa, você acha... Traz aqueles números de novo. Tá. Que é a questão, o Vasco tinha que fazer 3 gols ou mais para ganhar um jogo, porque ele tomava 3 gols. Isso. E aí a gente estava olhando um retrospecto de 3 jogos sem sofrer gols. Talvez algo inédito nessa sequência, nessa temporada? O Vasco nunca ficou 3 jogos sem tomar gols. Isso era impossível, muito pelo contrário. Eu acho que quando chega o Robert Renan e o Carlos Cuesta, eles conseguem aliar não só a questão defensiva, que o Vene trouxe muito bem, mas principalmente estar adaptado ao plano de jogo do Fernando Diniz. Que quando a gente falou aqui sobre o time, que o Vasco tem um time bom, tem bons jogadores e tudo mais, nada disso seria possível sem um treinador. É um treinador que estava na seleção brasileira, cara. Ninguém chega à seleção brasileira por acaso. Ninguém é campeão da Libertadores por acaso. E o Fernando Diniz conseguiu fazer esses caras jogarem. Mas eu não tenho dúvida que a imagem do Fernando Diniz, ela também é traduzida pelo Carlos Cuesta e pelo Robert Renan dentro de campo, que são jogadores que são muito bons sem a bola, muito bons na função de zagueiro de fato, aquela função mais tradicional, mas são ótimos também com a bola. É impressionante a capacidade que esses caras têm de sair, de controlar, de construir jogo, e isso facilita a vida de todo mundo que está ao redor. Então, sem dúvida alguma, essa é uma dupla que merece todo o destaque. O Vasco publicou no X, Pedrosa, uma foto para comentar sobre a arrancada sensacional do Andrés Gomes no jogo de domingo contra o Bragantino. O Vasco escreveu de forma bem humorada. Bota aí no telão. Gostaríamos de parabenizar o nosso fotógrafo, que junto ao equipamento fotográfico foi o único ser em Bragança Paulista capaz de paralisar qualquer jogada do raio Andrés Gomes. Anota mais uma assistência para o colombiano. E aí destaque, obviamente, para o fotógrafo Matheus Lima. Cadê? Bota na tela aí, ó. Vou jogar aqui no telão? Bota aqui no telão. É isso aí, família vascaína. Tudo bem com vocês? Uma ótima terça-feira para todos. O Vasco aí vivendo esse retorno espetacular no Campeonato Brasileiro. Vamos para cima dessa semifinal de Copa do Brasil. Vamos amassar o Fluminense nos 2 jogos. Eu estou muito confiante que quem quer que seja o Corinthians ou seja a equipe do Cruzeiro, o Vasco vai quebrar esse tabu de não ganhar mais o Corinthians e vamos ganhar a equipe do Corinthians e vamos ser campeões dessa Copa do Brasil. Que vem o Corinthians, que vem o Cruzeiro, o Vasco vai ser campeão dessa Copa do Brasil. Essa é minha expectativa, esse é meu pensamento. Eu queria saber a opinião de todos vocês. E falando sobre Mercadão da Bola, jornalista muito conceituado, Jorge Nicola, cravou que o Luciano ficará livre no mercado e o Vasco é o time prioridade para o jogador atuar na próxima temporada. Isso porque o Diniz gosta muito do Luciano e acredita que ele poderá ajudar muito o Vasco na próxima temporada. Então, assim, o jornalista cravou ao vivo essa informação. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver o Luciano com a camisa do Vasco da Gama. Seria uma boa, não seria? Eu aprovo e aprovo muito a chegada do Luciano, né, no Vasco da Gama. É um baita de um jogador e vai ajudar muito o Vasco a ganhar partidas na próxima temporada. Vocês concordam? Quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. O sentimento, escuta isso aqui,
O sentimento jamais, nunca pode parar. Fiquem com Deus e até a próxima!